Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos do 1 ao 5. E a palavra de Deus diz assim: Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que está lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, no Retiro Quaresmal de hoje, nós queremos falar um pouco sobre as imagens. Nós sabemos que a questão do culto das imagens hoje em dia é muito debatida e, infelizmente, até hoje muito mal interpretada pelos nossos irmãos separados. Infelizmente, ainda existem pessoas que dizem que nós católicos somos idólatras, que nós adoramos imagens, que nós adoramos os santos, que nós adoramos a Virgem Maria. Eu estou usando a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma das traduções mais próximas dos textos originais do Antigo Testamento. E se nós prestarmos atenção naquilo que nós acabamos de ouvir, nós vamos ver em Êxodo capítulo 20, versículo 3, que Deus diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a primeira informação que nós temos, de acordo com os textos originais, é que em nenhum momento o capítulo 20 do livro do Êxodo se refere a imagens. Por que eu digo isso? Porque infelizmente muitas pessoas usam este texto como base para dizer para nós que nós não podemos ter imagem de nada, de nenhum tipo de santo, da Virgem Maria, porque isso seria idolatria. E nós sabemos que não, mas vamos mergulhar mais para frente a respeito disso. A primeira informação, como eu disse então, que nós temos é que Deus em nenhum momento ele proíbe, a Bíblia não proíbe a confecção de imagens. Logo mais eu vou provar para você dentro da própria Sagrada Escritura. Então a pergunta que cabe aqui é: por que então que Deus está proibindo o seu povo de confeccionar outros deuses, em algumas traduções, outros ídolos? Por quê? Nós não podemos e devemos ter cuidado quando lemos a Sagrada Escritura, porque não podemos ler a Sagrada Escritura de forma fundamentalista, como muitas pessoas fazem. Quando diz, tá vendo? Em Êxodo 20 está falando, você não pode ter imagem, quem faz imagem é idólatra. E não é isso que a Sagrada Escritura está dizendo. A palavra de Deus está sendo bem clara: não façais diante de mim outros deuses. Então a palavra imagem aqui não existe, até porque se relacionar isso à imagem dos santos da Virgem Maria, a Virgem Maria nem existia nesse contexto. Amém? Então a pergunta que cabe é: então por que Deus deu essa ordem ao povo de Israel? Por quê? Moisés ficou 40 dias na presença de Deus, onde ali recebeu o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E o povo de Israel, vendo que Moisés demorava ali no monte na presença de Deus, não voltava, não se tinha notícia de Moisés, o que o povo de Israel fez? Seduziu a Arão, irmão de Moisés, e disse: faça para nós um bezerro de ouro que nós queremos adorá-lo. Então Arão, seduzido pelo povo de Israel, pega ali todos os apetrechos, objetos de ouro, prata que eles têm, e ali confecciona um bezerro de ouro. E o erro está na frase que o povo de Israel liberou diante daquele bezerro: agora sim, esse é o nosso Deus. Aí foi o grande erro. E foi dentro desta frase que o coração de Deus foi ferido, a ponto de Deus dar essa ordem ao povo de Israel que não fizesse nenhum tipo de Deus e nenhum tipo de ídolo no meio deles. Por quê? Porque o povo de Israel estava sendo contaminado pela conduta pagã. Mas, sabendo agora o porquê e qual o fundamento, qual o contexto do livro do Êxodo, capítulo 20, por que Deus proibiu a confecção de deuses e ídolos, eu queria que você tomasse em mãos
um caderno, uma caneta, onde eu queria que você anotasse os textos que eu vou te passar para que você possa estudar com mais calma na sua casa e que você possa entender e compreender em que em nenhum momento a Sagrada Escritura no Antigo Testamento Deus proibiu que se faça a confecção de imagens. Perceba que em Êxodo, eu queria que você anotasse aí, Êxodo 20, capítulo 25, versículo 17 ao 22. Deus manda Moisés fazer a imagem de 2 querubins que seria na tampa da Arca da Aliança. Veja, o próprio Deus que em Êxodo 20 proibiu a confecção de imagens, pede 5 capítulos depois que Moisés faça por ordem de Deus a imagem de 2 querubins voltado um para o outro com as asas abertas. E aí nós vemos o fundamento daquela passagem bíblica que talvez você já tenha lido ou ouvido e não sabia de onde era esse fundamento, que diz assim: o Senhor está sentado sobre os querubins, exatamente por esse motivo, porque Deus ordenou a Moisés que se fizesse a imagem de 2 querubins e Deus habitava na Arca da Aliança, ou seja, Deus habitava no meio das imagens. Vamos continuar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 23 ao 28. O texto menciona os querubins postos junto à Arca da Aliança no Templo de Salomão. Veja que Deus ele não proíbe e não condena a confecção de imagens. Vamos continuar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 29. As paredes do Templo de Salomão foram revestidas de imagens de querubins. Livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. O Senhor Deus mandou confeccionar a serpente de bronze para curar o povo mordido por serpentes no deserto. Vamos continuar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo 23 ao 26. O mar de bronze colocado à entrada do palácio de Salomão era sustentado por 12 bois de metal. Continuando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo 28 seguinte, diz que havia entre os ornamentos do palácio de Salomão imagens de leões, touros e querubins. Aqui nós vemos já no Antigo Testamento ainda, em muitas passagens do Antigo Testamento, em que Deus, ao contrário do que muitos falam, baseado no texto de Êxodo 20, mal interpretado, mal lido, em que falam que Deus condena que não se faça imagem de nada, eu acabo de provar para você dentro da própria Sagrada Escritura, ainda no Antigo Testamento, em que ao contrário do que muitos falam, Deus não somente ordena, mas aprova a confecção de imagens. Ou seja, quando nós lemos Êxodo capítulo 20, nós vemos que o problema nunca esteve na imagem, Deus nunca proibiu a confecção de imagem, mas Deus condena a conduta desviada, o sentimento desviado e desordenado do culto de adoração que deveria ser prestado somente a Deus e acabou sendo lançado sobre aquele objeto de ouro, sobre aquele bezerro de ouro. E ali Deus começa a ordenar que não se faça no meio do seu povo deuses e ídolos para que seja adorado. Nós vemos na Sagrada Escritura que Deus em nenhum momento proibiu, mas ao contrário, ordenou e permitiu que fosse confeccionado imagens. Vamos ainda mais aprofundar. O Papa São Gregório Magno, no século VI, diz assim, a uma carta que escrevia a Sereno Bispo de Marsella, ele diz assim: o que a Sagrada Escritura é para aqueles que sabem ler, a imagem o é para os ignorantes. Mediante as imagens, eles aprendem o caminho a seguir. Eu queria que você gravasse o final dessa frase que eu vou falar agora, que é muito interessante, muito profunda e é completamente coerente e vem de encontro com aquilo que nós acabamos de ler na Sagrada Escritura. Ele diz assim: a imagem é o livro daqueles que não sabem ler. E acredite você ou não, ainda existem pessoas sem estudo, pessoas analfabetas que não sabem ler uma Bíblia, não sabem ler nenhuma frase, nenhum texto. Mas as imagens são, como disse o Papa São Gregório Magno, a imagem é o livro daqueles que não sabem ler. Quando nós olhamos para a imagem de um santo, quem é esse aqui? Esse aqui é Santo Antônio. E você começa a contar a história de Santo Antônio. A pessoa, agora eu sei quem é. Então a pessoa quando olha, a imagem é o livro daquela pessoa que não tem leitura. Mas vamos aos ensinamentos da igreja, para que você entenda de uma vez por todas que nós católicos não adoramos imagens, já que eu acabei de provar para você
que é na Sagrada Escritura que Deus em nenhum momento proibiu a confecção de imagens. Ao contrário, Deus ordenou que se fizesse e Deus se manifestou mais ainda através das imagens já no Antigo Testamento. Nós, católicos, temos 2 modos de cultos em 3 modalidades. Vou começar de baixo para cima para que você entenda. O primeiro culto que nós prestamos é o culto de dulia, no grego, dulio, que quer dizer honrar, venerar. Perceba que se nós lermos a Sagrada Escritura com uma leitura fundamentalista, eu acredito que você que está me assistindo agora, você tem um celular, você tem um notebook, você tem um tablet, e com certeza nesses 3 objetos que eu acabei de citar, você deve ter foto sua, você que é pai, você que é mãe, você tem foto do seu filho, você deve ter foto do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo. Se nós lermos Êxodo 20 de uma forma fundamentalista, você está cometendo idolatria, porque você não pode ter imagem de nada, de nada. Nós não deveríamos ter fotos em nossa casa, nós não deveríamos ter álbum de fotos em nossa casa. Você se casou, você registrou aquele momento do seu casamento? Errado, você deveria queimar o seu álbum de fotos, o seu álbum de casamento. Por quê? Se em Êxodo 20 Deus está proibindo fazer, confeccionar qualquer tipo de imagem daquilo que está no céu, na terra e abaixo da terra, eu não posso ter foto de ninguém no meu celular. Eu não devo ter foto de ninguém dentro da minha casa, porque isso também seria um culto de idolatria. Perceba que nós muitas vezes lemos a Sagrada Escritura de forma errada e aplicamos aquilo que nos convém. Então, se é para aplicar o texto inteiro de Êxodo 20, então, por gentileza, apague as fotos do seu celular, rasgue e queime as fotos que você tem na sua casa. Se você tem um álbum de família, tem um álbum de casamento, por gentileza, jogue no lixo, porque você é um idólatra. E você vai dizer, claro que não, porque nós acabamos de provar e ver na Bíblia que Deus não condena a confecção de imagem, mas o culto desordenado e desviado de adoração. Como eu disse no início, o primeiro culto que nós católicos prestamos é o culto de dulia, como eu disse no grego, dulio, que significa honrar, venerar. Você tem uma foto do seu pai, da sua mãe. Quantas pessoas perderam seu pai e sua mãe, mas traz na sua carteira uma foto daquela pessoa que você ama, que você amava, que você perdeu. Quantas pessoas, infelizmente, se foram nessa pandemia, mas você tem na sua casa, no seu celular, talvez na sua carteira, uma foto dessa pessoa. Você a adora? Não, mas é uma forma de você guardar a lembrança daquela pessoa, de você manter viva a lembrança daquela pessoa, uma foto de você, é uma forma carinhosa que você tem de honrar e venerar aquela pessoa. E honrar e venerar aqui não é adoração. O segundo culto que nós prestamos é o culto de hiperdulia, no grego hiperdulio, que significa hiper, acima de dulia, significa uma honra, uma veneração dobrada. E esse culto de hiperdulia, que é uma honra, uma veneração dobrada, é prestada a Nossa Senhora. O primeiro culto de dulia, o culto de veneração, é prestado aos anjos e aos santos. O segundo culto que nós prestamos é o culto de hiperdulia, que é uma veneração dobrada. Então, este culto de veneração e não adoração dobrada é prestado à Santíssima Virgem Maria. E nós entramos no terceiro culto, que é o culto de latria, do grego latreo, que quer dizer adoração. Então perceba que nós não adoramos os santos, nós não adoramos os anjos, mas nós veneramos, nós não adoramos a Virgem Maria, nós a honramos e a veneramos como mãe do nosso Senhor, Salvador e Libertador, porque a salvação passou pelo seu sim e passou pelo seu ventre. Por isso nós a amamos e nós a honramos, porque Deus foi a primeira pessoa que a amou e a honrou, lhe dando e concedendo a graça de ser a mãe do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, como acabei de dizer, o culto de latria e adoração nós prestamos somente a Deus. Mas nós precisamos entender que quando se fala de idolatria, muitas pessoas não entendem a Sagrada Escritura. Então o culto de idolatria não tem nada a ver com imagem, e eu vou provar para você. Quantas pessoas, muitas vezes você serve na igreja, você é casal, está servindo na igreja, você canta, você toca, você prega, e do nada a sua esposa vai engravida. E perceba que naquela gravidez você já não começa a servir tanto como servia antes, e aquela criança vem ao mundo. E você começa a encher aquela criança de amor e carinho,
fulano, você vai servir na igreja? Eu não vou, você sabe, né? Agora a gente tem filho, tem criança, e começa a usar isso como desculpa para servir a Deus, para servir no seu ministério. Isso também é um culto de quê? Idolatria. Você está idolatrando aquela criança. Quantas pessoas hoje deixam de servir a igreja por causa do trabalho? Quantas pessoas se matam de domingo a domingo para ganhar muitas vezes R$50 de hora extra e deixam de estar na Santa Missa, deixam de comungar o corpo e sangue de Cristo por causa de um trabalho, por causa de uma hora extra, muitas vezes não passa mais nem tempo com a família, porque agora é trabalho, trabalho, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso é o quê? Idolatria. A pessoa idolatra o dinheiro. Quantos jovens, quantas pessoas serviam na igreja, serviam ao Senhor, eram missionários, hoje fazem faculdade e agora é o quê? Preciso estudar porque eu vou me formar, né? Porque sabe que é difícil, tem que fazer faculdade, tem que estudar, tem que fazer TCC, e muitas vezes não ora mais, não abre mais a Bíblia, não lê mais a Sagrada Escritura, não vai mais na igreja. Por quê? Porque a vida dele é só estudar. É errado não, mas a partir do momento que eu coloco o meu estudo, que eu coloco o meu filho, que eu coloco o meu trabalho acima de Deus, isto é um culto de idolatria. Eu estou adorando algo que não é a pessoa do Senhor, Salvador e Libertador, que é o meu Deus. Eu estou prestando um culto de adoração devido somente a Deus e o direcionando para outra coisa ou para outra pessoa. Isso é um problema. Quantas pessoas hoje vão para a igreja porque se prega um culto, uma pregação de prosperidade. Eu vou porque eu quero ser bem sucedido, eu vou para a igreja porque Deus prometeu que eu vou ter um carro, uma casa, uma família, e começa só a basear-se naquilo, a sua fé. Então começa a prestar um culto de idolatria à questão financeira. Então isso é idolatria. Muito mais, então perceba que em nenhum momento idolatria tem a ver com imagem. É muito mais amplo e muito mais profundo que uma imagem. Limitar o culto de idolatria a uma imagem seria ignorar e interpretar mal as Sagradas Escrituras, porque não tem nada a ver com imagem. Como nós vemos em Êxodo 20, não se fala de imagens, mas se fala de deuses e ídolos. Amém? E aqui eu quero encerrar essa meditação de hoje com uma frase, com um ensinamento, de Lutero, que nada mais é do que o pai do protestantismo. Ele diz assim no ano de 1522: porém, imagens para memoriais e testemunho como crucifixos e imagens de santos são para ser tolerados. E não são apenas para ser tolerados, mas por causa do memorial e testemunho, eles são louváveis e honrados. Veja que o próprio Martinho Lutero, ele não nega as imagens, ele não condena a confecção às imagens, mas ele fala que as imagens nos levam a um testemunho de alguém que viu mais próximo Jesus, nos leva a honrar o próprio Deus. Quando nós honramos os santos, nós honramos o próprio Deus. Quando nós honramos a Virgem Maria, nós honramos o próprio Deus, porque o próprio Deus honrou a cada um desses irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.